Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Mariosa, aqui do canal Cristão Moderno. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o tema é namoro cristão. É um assunto bastante complexo que tem um tabu muito grande. Eu vou falar do namoro mundano, namoro secular, namoro de alguém que não segue os padrões do cristianismo, né? Em primeiro lugar, o namoro que não tem vínculo com a filosofia de vida cristã, ele tem algumas normas, né, que são básicas, né? Por exemplo, no namoro tem que existir amizade entre os pares, tem que ter identificação, por mais culturas diferentes que existam, né? Tem que ter uma identificação, tem que ter uma ideia. Aquela situação, né, os opostos se atraem, é muito peculiar e amplo para se discutir dentro de uma realidade, né? Então tem que ter amizade, tem que ter identificação, tem que ter cumplicidade, tem que ter fidelidade, tem que ter confiança. Geralmente, esses são padrões normais de um namoro que não é relacionado dentro do cristianismo. A única área que se diverge do namoro cristão é a questão da sexualidade, desculpa a redundância. Dentro dos padrões cristãos, a relação sexual só pode acontecer depois do casamento, né? Geralmente depois do casamento civil, casamento religioso, enfim. Tem que existir esse consenso, né, entre as duas partes. O cristão que realmente segue os padrões do cristianismo, quando ele vai namorar, ele já tem essa consciência. Mas tem dois tipos de públicos dentro da igreja. Aquele público que já nasceu dentro da igreja e aquele público que veio do mundo carnal, que teve uma vida sexual muito ativa antes de entrar para a igreja, antes de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que acontece? Acontece que existe uma imposição quase que moral dentro da igreja que não se pode ter relacionamento antes do casamento. Mas o ser humano é movido por quê? Hormônios, estímulos sexuais. Todo ser humano tem uma libido sexual, tanto a mulher quanto o homem. E quando a química, há os sensores sexuais ativados. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... Estou falando aqui tanto para quem é da igreja e tanto para quem não é da igreja, no sentido. Nasceu dentro da igreja e tem já uma crença bem formada que relacionamento sexual é depois do casamento. Então ele fica muito mais fácil de criar situações ao qual ele vai inibir um ato sexual, por exemplo. Ele vai ter uma mentalidade mais aberta a essa questão. Porém, quem vem do mundo e está na igreja, fica uma sugestão, né? Procure não ficar sozinho. Procure não ficar, por exemplo, no quarto sozinho, na sala sozinho. Sair, de repente, sozinho, com dinheiro, aí vai para um motel, vai para um hotel. Acontece, cara. Né? A pessoa tem aquilo ali já bem memorizado e aí fica complicado você mudar toda a contextualidade de vida daquela pessoa num parâmetro aí de 1 ano. Mudar uma mentalidade que veio do mundo através de uma mentalidade cristã demora, leva tempo. É por isso que eu sou a favor da formação cristã, através da palavra, do ensino. Geralmente as escolas bíblicas,
elas vão ficar contando história lá do Antigo Testamento, aquela coiseira toda. Não, vamos falar das coisas dos dias de hoje, cara. Né? Sobre sexualidade. Por que que é importante ter relacionamento depois do casamento? Qual que é a grande questão do pecado aí? As pessoas não explicam isso, né? Não determinam uma questão. Paulo diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que você entende quando você lê esse versículo? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É melhor casar do que se abrasar. Então, assim, tá lá os caras namorando, ainda não conheceu, não criou vínculo de amizade, não criou vínculo de identificação, não criou outros vínculos. Então, assim, para que não haja o relacionamento sexual, casa. Aí o casamento, aí se separa. Então, dica básica, conheça antes primeiro, crie um vínculo de amizade, conheça a pessoa. Na hora que vocês estiverem em momentos de intimidade, procure se preservar, né? Porque a Bíblia diz que o relacionamento sexual antes do casamento é pecado. Então, se a Bíblia está dizendo isso, eu não posso dizer, olha, fazer sexo antes do casamento não é pecado, né? É errado ou é certo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Dia que Deus me colocar como juiz, aí eu vou falar, tá errado, tá certo. Mas se a Bíblia está falando, então eu tenho que seguir a Bíblia. Cristão de verdade, ele não segue religião, ele não segue doutrina religiosa, ele segue a palavra de Deus. Então, é mais difícil para quem veio do mundo viver um namoro na santidade na vida sexual, né? Mas tem que ter química, tem que ter amizade, tem que ter fidelidade, tem que ter confiança. E principalmente, né, levar um tempo aí para chegar num beijo, sei lá, meu. Cada um tem um pensamento, mas em relação ao ato sexual, eu acho que é isso, né? Se preserve, se coloque em lugares adequados para que você não caia. E se cair, meu irmão, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, confesse o seu pecado e lute, né, para que isso não aconteça de novo. Tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal, complemente, deixando seus comentários. Fala, não tem nada a ver com o que você falou aí, Carlos. Tá tudo esquisito. Eu vou deixar um comentário melhor. Pô, eu aceito, eu tô aqui para isso, mas essa é a minha visão, esse é meu pensamento embasado na palavra. Um abraço, fica com Deus e é nóis.